Sejam bem-vindos ao episódio 0 do Invencível Podcast. Meu nome é Bruno e eu sou o host aqui do podcast. E hoje nós vamos falar sobre... Cultura! Exatamente. Cultura nas empresas. Exatamente, nós vamos falar sobre cultura, tá bom? Se inscreva no nosso canal, tá bom? Esse aqui é o episódio 0 e nós não vamos falar apenas sobre cultura. Esse é o episódio 0, né? O primeiro episódio aqui do canal. Nós estamos inaugurando. Falaremos sobre empreendedorismo, espiritualidade, crescimento, vendas, tá? Então, se você não quer perder nenhum desses temas, fora convidados inéditos que você não encontra em nenhum podcast por aí, deixa o seu like, segue o nosso canal e acompanha as nossas redes sociais, ok? Diegão, se apresenta pro pessoal. Fala, gente! É um prazer falar aqui com vocês. Vamos falar sobre cultura, que é um tema absurdamente importante para a empresa pequena, média, grande. Qualquer empresa é importante demais a cultura. Diego, e eu percebo que as pessoas elas não dão a devida importância para a cultura. Não. Elas não têm ideia que a cultura pode gerar um impacto muito positivo ou muito negativo dentro das empresas. Faz o seguinte, pega papel e caneta. A gente vai passar aqui, a gente tá vivendo, a gente vive isso, né? Tá estabelecendo cultura que, inclusive na nossa empresa, tá tendo uma mudança. A gente vai falar que, inclusive, cultura é uma ferramenta. Mas pega papel e caneta, porque deixa eu te falar uma coisa. Cultura tem a ver com crescimento do negócio. Capacidade de execução, capacidade de gerar riqueza, terrível. A gente vai falar sobre os benefícios aqui da cultura. Então anota, pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que vai explodir a sua cabeça esse episódio aqui. Fica ligado. Talvez tem pessoas que estão passando por turnover na empresa um volume muito alto e não sabe por quê, vai descobrir hoje, ok? Bora lá. Diegão, pra gente começar, o que seria a cultura? Vamos lá. Cultura é a identidade do negócio. Identidade. Identidade do negócio, né? Certo. Ou seja, a forma que as pessoas reconhecem aquela empresa. Existem vários elementos que mostram, que revelam, né, qual que é aquela cultura. Bacana. Tá? Então é a identidade da empresa. E quais seriam esses elementos? Você conseguiria abrir pra gente? Eu consigo, antes de falar como que você consegue, antes de falar desses elementos, Certo. vou falar o que não é cultura. Na verdade, cultura, eu digo que tem 4 tipos de cultura. Certo. Toda empresa está debaixo disso. Não existe uma empresa que não tem cultura. Então, já vejo. Isso que é interessante. Tem a cultura péssima, a cultura ruim, a cultura boa e a cultura poderosa. Vou colocar essas 4 classificações. Ah, mas eu não tenho cultura aqui na minha empresa. Tem cultura. Ela tá solta aí, meu amigo. Entende? Então você precisa juntar, entender para você juntar e pôr essa empresa para crescer. Mas vamos lá, o que não é cultura? Vou dar um exemplo, na verdade, do que é uma cultura péssima, ruim. Ok. Uma das empresas tem um conhecimento, o diretor ele faz ali a sua reunião, né, o sócio ali, o CEO ali, ele faz uma reunião e ele chama ali os líderes, os gerentes. São 5 gerentes, 5, 6 gerentes, 7 gerentes sentam ali na mesa. E aí o líder dá a direção. Certo. Depois que ele dá aquela direção, a diretriz, ele entrega ali o direcionamento para onde a empresa vai. Se existe uma cultura boa, tem uma unidade. Esse é um dos elementos. A unidade é, na reunião, bateu o martelo, todo mundo sai para executar. Fazer acontecer. Vamos fazer acontecer o que foi programado na reunião. Quando a cultura é ruim ou péssima, os líderes saem revoltados da reunião para fazer, porque não concordaram com a visão do líder, e eles saem ali, cada departamento com a sua visão do que é para fazer realmente de fato. É para fazer de fato. Então, esse é um exemplo de uma cultura péssima. Imagina, Bruno, quanto prejuízo que não causa no engajamento dos líderes, dos colaboradores ali que estão um pouco mais na ponta, falando com o cliente. Como que isso não chega para o cliente? E existe também quando não tem cultura, unidade, eles já ficam um pouco em conflito. Então, 2 contra 2, liderança. Não vamos fazer o que ele está falando, não, vamos fazer. Então, é muito prejudicial. Então, isso é uma cultura péssima. O ambiente da empresa fica pesado.
fica pesado. E a cultura ruim seria o quê, Diegão? Seria um pouco menos pior do que o péssimo, né? Posso dizer assim? Sim, a ruim é. A ruim, geralmente, sabe quem tá classificado nela? Aqueles empresários que não sabem que existe uma cultura. Não sabe. E ele tem os valores, né? Porque a gente vai falar como que, da onde vem, né, essa identidade, como que é formado isso. Ela vem dos sócios. Então o sócio, ele tem valores ali fortes, ele tem capacidade de execução, ele tem crenças fortes. E ele consegue colocar isso, incluir isso inconscientemente. Só que como isso não está mapeado, não está decidido, não espalha isso, né, para os demais ali líderes e colaboradores da empresa, Aham. fica perdido. E você acha que a cultura estar péssima ou ruim pode ter começado também na contratação desalinhada desses líderes que não estão alinhados com a visão do que está à frente ali da administração da empresa? Então, nesse início de contratação, né, processo seletivo, ele, a pessoa que está ali na ponta contratando, ela, se não existe uma cultura, qual que é a diretriz que ela vai ter ali para contratar? Provavelmente vai ser a ficha técnica, Apenas a competência em si, né? competência, Mas o perfil completamente desalinhado ali com o objetivo da totalmente, empresa. comportamento totalmente desalinhado. Porque como que a gente mede uma cultura? Comportamento, mentalidade. E a gente vai falar mais sobre isso aqui, né? Mas é basicamente isso aí. Isso explode a cabeça, né? Explode. Então, uma cultura boa. Ela não é a poderosa ainda, assim, denominada como você disse. Mas Sim, uma cultura boa, uma empresa que já está engatinhando ali, começando a entender o que que é a cultura, qual que é o cenário da cultura dentro da empresa. eu considero uma cultura boa aquela cultura que os sócios, eles têm o conhecimento, não o conhecimento claro, vamos estabelecer uma cultura, mas eles sabem se organizar e transparecer ali os seus valores, suas crenças e suas capacidades. Eles fazem valer aquilo. Não Então, abrem mão. exatamente. Então, é um ambiente potente, é um ambiente de unidade, que a gente vai falar dos elementos aqui. Então, acaba sendo um ambiente. E é uma cultura boa. Boa, assim, inconsciente. Cara, isso aqui que é incrível, né? Tem muitas empresas que inconscientemente têm uma cultura boa, uma cultura que é válida, que tem ali, né, os elementos todos. O empreendedor não tem ideia de que está ali estabelecendo aquela cultura. Talvez apenas por ter valores fortes, intrinsecamente eles acabam passando isso para os colaboradores, para os liderados. Exatamente, os valores. A, a cultura, ela emana dos sócios. Crenças, capacidade de execução e valores. Aham. Esse é o tripé da cultura, que emana dos sócios. Então, vamos estabelecer uma cultura. Vamos estabelecer uma cultura. Primeira coisa que tem que fazer é os sócios sentarem. Quais são os valores? Quais são a capacidade que cada um tem ali, né? Extrair o que tem de melhor dos sócios. Certo? E quais são os valores. Juntou essas três informações, crença, valores e capacidade, você consegue já um caminho para você fazer, estabelecer ali a sua cultura, né? Então ela emana dos sócios. Então por isso que eu digo, uma cultura boa é a cultura que os sócios eles estão alinhados e eles conseguem fazer valer ali os valores, crenças e as capacidades que eles têm, eles conseguem replicar isso no negócio. É uma cultura muito forte. Ô, Diegão, show. Então, para a empresa chegar numa cultura poderosa, né? O que você enxergaria de passo a passo que essa empresa precisa ter para descobrir o que é cultura, perceba o que é necessário, Sim. né? É de extrema importância, inclusive, para você sempre conseguir fazer a contratação do colaborador corretamente, para você reter esse colaborador de maneira saudável, ele veja futuro aí dentro do seu negócio através de uma cultura poderosíssima. Qual seria o passo a passo, Digão? Então vamos lá. Para você construir a cultura no seu negócio. Primeiro passo, você precisa definir crenças, valores e as capacidades dos sócios. Primeiro,
você precisa estabelecer tudo isso. Por quê? Porque emana dos sócios. Então, primeiro ponto, senta com sócios e aí vocês colocam esses 3 pilares. Cara, quais são as nossas crenças? Quais são os valores? Quais são as capacidades? Certo. E aí você consegue, a partir disso, extrair o melhor dos sócios. Porque a cultura é isso. Você vai extrair o melhor dos sócios e vai replicar esse ambiente, né? Vai replicar isso, esses elementos ali em toda a empresa. Então, primeiro é definir as crenças, valores e capacidades dos sócios. Segundo, é tratar a cultura como uma ferramenta. Isso é muito importante. Estou aqui, inclusive, com a nossa. A gente está passando por um momento de ajuste, né? A gente até já colocou nas paredes da nossa empresa. E aqui tem uma cultura que a gente está estabelecendo, né? Essa cultura que a gente está... Depois eu acho que eu vou ler aqui no final. Né? Por aí, depois. Vamos ver se a gente é autorizado a ler aqui essa cultura aqui, porque é poderosa. Mas no final a gente lê pra galera ter um parâmetro, né, do que é cultura. Certo. Mas vamos lá. Tratar como uma ferramenta. Então, a gente está redefinindo aqui, conversando de novo sobre cultura. Nós estamos sentados, os sócios sentaram, falou, pronto, vamos redefinir isso, vamos pensar qual que é o momento correto. Porque, vamos lá, cultura tem a ver com momento também. Então, o momento que nós iniciamos o negócio era o momento de desbravar, de aprendizado, de teste, de MVP, vamos testar, lançar MVP e tal. Agora a gente está em outro momento de tracionar e de escalar. Então, nesse momento, o que nós temos, né, de capacidade, de crenças e de valores que nós podemos colocar agora no ambiente, para o ambiente ser potente. Então, esse olhar é muito forte, cara. Sim. Ferramenta. Cultura é uma ferramenta. A gente vai pegar a cultura, a gente vai abrir ela, vai observar e vai fazer ajustes, porque ela é uma ferramenta. Então, ela pode ser alterada. A cultura, Brunão, ela não é os 10 mandamentos. Certo. Os 10 mandamentos, eles são intocáveis, né? Então a cultura pode mudar ao longo do tempo. Ali, Exatamente. Ela dependendo pode da mudar. situação. Não, ela tem que mudar. Por conta do momento. Então, você precisa, por isso que é uma ferramenta. Na ferramenta, o item 2, né? O elemento 2. Para você estabelecer aí a sua cultura. Você vai tratar como uma ferramenta para você ajustar essa cultura. Digam. Interessante. Então, assim, enxergando tudo isso, quais vocês, o que você acredita que são os principais benefícios da cultura implantada, a cultura ali? Quais frutos a pessoa tende a colher dentro da empresa? Ó, vamos lá. Diegão, mas antes de você dar a resposta, eu queria até te chamar a atenção. Queria falar um pouquinho do nosso patrocinador, Script Turbo. Esse patrocinador é top demais. Você que está nos acompanhando até agora, nós temos um patrocinador aqui para o nosso episódio 0, que é o Script Turbo, tá bom? Onde você vai aprender do 0 ao avançado, conversas persuasivas através do WhatsApp, para converter as vendas que muitas das vezes você perde aí através de um atendimento que não tem uma qualidade adequada ali de conversão, de venda, né? Você sai daquela receptividade passiva e passa a atuar de uma forma mais estratégica no WhatsApp, conseguindo aí aumentar as vendas do seu negócio através das redes sociais. Não, eu vi um vídeo do Flávio Augusto falando assim, cara, E não tem um venda. empresário que não conhece o Flávio Augusto, hein? A galera conhece. Venda, você tem que ter um script. E tem um monte de empresário que não tem script, não usa script. Amigo, Flávio Augusto disse que ele usa um script. Ele tem um script, ele usa o script. O vendedor do bilhão, hein? Então, faz o seguinte, script de turbo é para você que vende pelo WhatsApp ter um script para resolver qualquer objeção e várias técnicas ali de fechamento, de conversão. Tem uma informação muito forte nessas vendas do WhatsApp. 100% das vendas perdidas numa empresa, de 100% das vendas perdidas ali no atendimento, 70% é por conta do atendimento ruim. Não é por conta da concorrência, não é por conta do preço. Isso tá lá, tem 14%, 12%.
70% é por conta do atendimento ruim. Então, o Script Turbo ele vai te ajudar nisso. Ele vai fazer isso para você. Ele vai te ajudar a aumentar essas vendas, essa conversão de vendas ali no WhatsApp ou qualquer outro chat. E eu não ia comentar isso aqui, mas eu vou soltar esse segredo para vocês. A estratégia do Script Turbo foi a responsável por nós termos hoje clientes em todos os estados do Brasil, termos alavancado nossas vendas no último ano de uma forma muito surpreendente, né? Então nós estamos abrindo o Script Turbo, que foi uma estratégia que nós desenvolvemos aqui e que fez a gente mudar o jogo aí do nosso negócio. Tem uma técnica, Bruno, que eu coloquei, inclusive eu que coloquei lá no Script Turbo, que é uma técnica de fechamento. Só essa técnica quase que dobrou as nossas vendas. Só uma técnica de fechamento. Quando eu vou passar aqui um resumindo dessa técnica, ó. Calma, segura. Vou segurar. Segura. A gente não vai soltar no final, hein? Mas não, vamos retomar o assunto aqui, Diegão. Vamos lá. Mas antes dos benefícios, eu tava falando de estabelecer a cultura. Não, beleza. Pode concluir. Verdade, porque é o seguinte, definir as crenças e valores, tratar como uma ferramenta. Terceiro, cara, comportamento. Definir o comportamento, a mentalidade. Esse é um dos trabalhos mais difíceis, tá? Por quê? Quando vocês têm uma cultura estabelecida, depois eu vou ler a nossa aqui e vai ficar mais claro aí pra galera. Pô, essa aqui é a nossa cultura. Você estabeleceu a cultura, você, olhando para sua cultura, você já consegue identificar qual o perfil de funcionário, o perfil de colaborador, do comportamento desse colaborador. Qual que é o comportamento que esse colaborador ele se encaixa aqui, entende? Que estilo de colaborador é esse? Qual que é o comportamento? Qual que é a mentalidade? A cultura que vai dizer isso, cara. Então, o terceiro, com a cultura ali estabelecida, com a cultura já, os valores já estabelecida, quais os comportamentos de uma pessoa que se encaixa nessa cultura? Porque tem comportamento que não se encaixa em algumas culturas. É o choque. A pessoa entra lá e parece que, pô, não tá lá e não gosta do ambiente, é um ambiente ruim. Dependendo do momento, tem um momento de crescimento absurdo, é uma pressão no ambiente. Tem gente que não lidar com pressão. Então, certo. Comportamento, mentalidade. Aí entra uma série de características aí que você pode colocar de comportamento, que aí a gente volta no que a gente falou no começo. O RH, na hora de contratar o gerente, e eu, inclusive, acredito que o melhor caminho para contratação é o gerente da área contratar, o líder da área contratar a pessoa. Esses são os comportamentos, essa mentalidade. Essa aqui, óbvio, a ficha técnica da pessoa, do candidato. E aí contrata. Né? Então, isso aqui também, o ponto 3, ajuda nesse sentido de os próximos colaboradores. Né? E o quarto é paciência. Por que paciência? Vamos lá. O quarto pilar é paciência. Porque demora para a cultura ser estabelecida. Não é rápido. E ela é ferramenta, ela vai mudando. Então ela tem um período de maturar, ela, né, tem que ser ali colocada, testada, comunicada para o pessoal. Então tem esse período de adaptação, né, que você vai ver, pô, isso aqui fez sentido, não fez muito, altera. Então tem esse momento. Então tem que ter paciência. Entendi. E eu coloco como um quarto pilar, porque a maioria dos empresários, cara, é impaciente. É rápido, que é agora, faz de qualquer jeito e já era. Entende? Então, esse é o quarto. Entendo, Diegão. Cara, como é incrível, como é rico essa parte da cultura na empresa. E olha que é só uma parte, né? É só uma parte. Então, Diegão, tendo em vista tudo isso que você falou, quais são os principais benefícios de uma cultura estabelecida já na empresa, já desenvolvida? Todos esses 4 elementos que você mencionou. Então vamos lá. Existem vários benefícios. Fala os principais pra gente. Vou falar os principais. Depende da cultura. Certo.
Depende do momento, da cultura ali do momento, né? Você vai ter um benefício. Então você consegue, inclusive, perceber, isso é muito perceptível. Um dos benefícios de uma cultura, no momento que a gente está agora, que é um momento de tração e escala, é um ambiente altamente potente. Então vamos lá, um dos benefícios é o ambiente altamente potente. Capacidade de execução, agilidade de execução, executar. Planeja pouco e executa muito. Essa é a ideia. Então, um ambiente altamente produtivo. Outro benefício é o engajamento entre os sócios, Certo. entre os colaboradores, entre os parceiros. É o engajamento. Esse é muito importante também, esse ambiente. Por quê? Quando existe um choque na cultura, o engajamento ele também sofre esse choque. Oferecer Vai impacto. chocar, não vai impactar, porque não faz sentido. Entende? Você imagina num ambiente. Cara, cultura. Vou dar um exemplo aqui. Cultura. Para dar essa clareza aí de engajamento, você imagina. Você assistiu o Rei Leão, Bruno? Já. Você viu o Simba comendo inseto. Essa vi agora, hein? Nossa. Vai pra corte, hein? O Simba comendo inseto. Timão e Pumbá. Pararararara. O Simba não é daquela cultura. O Simba é leão, o cara é fera, entende? Então ele pra cultura, ele tem que andar com os leões ali. Então, você entende? É a característica de mentalidade. Eles conseguiram pegar o Simba e colocar ele ali no meio, né? Mas logo, teve jeito, irmão. Ele foi pra reinar. Então, assim, engajamento é como que você percebe engajamento, cara? Entrega. Não é nem harmonia no ambiente, tá? Não é só isso, é entrega. O time tá entregando, o time tá engajado no quê? Em entregar o resultado. Então, um dos benefícios é engajamento. Outro benefício pesado é a comunicação. Perfeito. Tem uma empresa, eu conheço uma empresa, eu conheço várias empresas, eu sei que muita gente conhece, mas vamos lá, de novo. Tem uma empresa que o comunicado dela é numa folha de papel, pá! Comunicado. Vamos trabalhar até o dia 22. Folga Natal e trabalha no novo. É um comunicado, é uma folha de papel. Pensa o seguinte, a comunicação já é complicado. Tem esse comunicado, o colaborador ele vai interpretar do jeito que ele quiser. Se ele tiver, porque ali são os receptores. O cara leu, ele vai interpretar. Que afronta, cara. O cara nem perguntou, a empresa nem perguntou se eu quero viajar, se meus familiares são mais longe. Zero comunicação, é comunicado. Então, uma cultura potente tem comunicação, independente do tamanho, tá? Isso é absurdo. Tem empresas gigantes que têm comunicação, tem empresa que tem comunicação. Então, um dos elementos, um dos benefícios é a comunicação. Outro é a velocidade na tomada de decisões. Inclusive, é uma dos benefícios que nós estamos vivendo hoje. Inclusive, nós estamos com um projeto. Nós vamos lançar a primeira palestra aqui da nossa escola, né? Aqui embaixo, no nosso auditório. Nós vamos lançar. Decidimos vai ser uma semana e meia. Tomamos uma decisão rápida. São 40 vagas, né? Eu acho que tem mais vagas ali, hein? Vai ser para umas 60, 70 vagas. E o primeiro pode ser cultura. Inclusive, acho que é uma ideia boa a gente falar sobre culturas ali de forma imersiva, né? Perfeito. Mas vamos lá. Capacidade de tomada, velocidade na tomada de decisão. Então, um dos benefícios da cultura é a capacidade na tomada de decisão. Toma decisão rápido. Um estudo de caso, inclusive eu indico aí para os empresários, você tem que saber estudar, você tem que saber buscar conhecimento. Uma forma interessante de você entender o que as empresas estão fazendo, que dá certo para você replicar na sua, é estudos de caso. Estuda empresas grandes, pequenas, né, leia artigos, vá atrás de estudos de caso e você pode pegar coisa interessante para aplicar na sua, né?
Um estudo de caso interessante é o do iFood. O iFood é uma empresa de tecnologia gigante. Inclusive, a nossa sede aqui, nós estamos do lado do Silvio Santos, que é aqui pro lado esquerdo, o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. E do outro lado, para cá, o iFood, o Mercado Livre tá para cá, né? Tem várias empresas de tecnologia gigantes aqui próximo da gente. E quando você estuda, no estudo de caso ali do iFood, a tomada de decisão é absurda. Por quê? É tecnologia, empresa de tecnologia. Então, dependendo do momento, vai. Toma uma decisão. Dados, né? A galera da ponta tem certa autonomia para tomar algumas decisões. Não precisa reportar para o líder falar com o diretor verificar com o CEO, para ver com o CVO, para ver se pode. Entende? Então, dependendo do negócio, e a gente precisa de velocidade na tomada de decisão para o nosso negócio. É um negócio de escala, então a gente precisa. E tem vários produtos, acabamos de falar aqui do script e tal, então a gente precisa disso. Então, velocidade na tomada de decisão. Uma outra importante também é a capacidade de geração de riqueza. O ambiente, ele fica tão potente, presta atenção, hein? Uma cultura, ela é estabelecida, uma cultura poderosa, o ambiente fica tão potente que a capacidade de gerar riqueza tá lá em cima, cara. Não tem como. Vai gerar riqueza, vai criar produto, é uma empresa criativa que cria. Então, cara, benefícios, dá rodo aí. Posso falar mais 10 benefícios aqui, mano. Nós vai acabar o podcast 2 horas da manhã hoje. Pra você ter uma ideia da importância. Mas, ó, pra quem tá ouvindo, pra galera que tá ouvindo, eu tô empolguei aqui agora. Pra galera que tá ouvindo, é o seguinte, parece até loucura, cara. Parece que é uma historinha da carochinha. Parece que cultura, não, isso é pra empresa grande. Meu amigo, se pegar uma empresa com 2, 3, 4 sócios, 4 colaboradores, estabelecer uma cultura, esses caras vão produzir assustadoramente mais do que uma empresa com 10, 20 colaboradores sem cultura nenhuma, ruim, uma cultura rasgada. Vai ser aquele famoso ponto de inflexão, né? Aquele crescimento abrupto, inexplicável, e você vai ver que coincidiu com o momento que você estabeleceu uma cultura forte. Exato, é isso aí. Matou a charada, você tá inteligente, tá ligeiro, hein, mano? Por que será, né? Então esse é um dos benefícios, cara. São vários, né? Eu falei alguns aqui. Não, bacana, acho que já deu pra entender. Ok? Mas agora, por exemplo, Diegão, muitas das vezes é necessário a gente notar, perceber a cultura vigente da nossa empresa. Que já tá instalada ali. Porque dependendo do momento você precisa demitir, contratar. Então é necessário você identificar a cultura, perceber a cultura para poder estabelecer a cultura nova. Poderia falar um pouquinho melhor sobre perceber a cultura e passo a passo de como colocar a cultura na empresa? Boa, vamos lá. Para perceber a cultura não é o clima da empresa. E o pessoal confunde muito isso, tá? Existe uma confusão aqui. A cultura eu acho que eu já até falei aqui, repetir, vamos lá. Cultura não é o clima da empresa. Sim. Tem o espaço do dog, tem a creche, tem a sala de jogos. Pode ir de bermuda. Vestuário pode ir do jeito que você nasceu, né? Não, aí não pode, né? Mas do jeito que você se identifica. Isso não é cultura. Isso tem a ver com diversidade, tá? É outra conversa. Mas, ó, cultura tem a ver com comportamento. Comportamento. E a gente mede comportamento na entrega. Perfil. Ponto. Perfil. Então, como que a gente entende? Isso que eu falei aqui são sinais. Você consegue ter alguns sinais da cultura. Mas onde que está a cultura? Na entrega. Fechou? Então, vamos lá. Ó. Quando que você percebe de fato comportamento? Se é uma empresa pujante, potente, entrega resultado e tem um comportamento, uma mentalidade forte. Se você consegue perceber a identidade, reconhecer aquela empresa. É pesado. Muito. Então, percebeu isso? Agora, o cara que tá com o olhar treinado é diferente. Consegue. Mas vamos lá.
O cara que não sabe hoje, para ajudar o empresário que, pô, tenho ali alguns colaboradores e tal. Minha cultura, o que eu faço agora? Provavelmente, quando a empresa não tem uma cultura, ela tem as regras. Regras é quando acontece algum problema, é como que se fosse uma punição, tem uma regra ali. Então eu vou falar uma regra aqui de uma empresa. Um manual interno. Então, é porque assim, tem as diretrizes e tem as regras. Diretrizes é o que a gente deu, eu dei o exemplo aqui da direção, liderança levanta e dá uma direção. E tem diretrizes que é de demanda, beleza. Diretrizes é os comandos para liderança, para colaboradores. Agora, para você entender a cultura do ambiente, você tem que ir para o lado das regras. As regras são o quê? Penalizações, basicamente algumas penalizações se você ultrapassar algum limite. Então vamos lá. Quando não tem cultura, o clima é tão ruim. E quando, eu vou dar um exemplo aqui. Uma empresa que eu conheço, empresa também. O funcionário chega 15 minutos atrasado, ele precisa escrever um relatório do porquê esse colaborador atrasou. Cara, atrasei por conta do ônibus, do carro, do que acabou, quebrou o carro. Ele coloca um motivo. Então isso, cara, essa regra de escrever aquilo, o funcionário vai constranger. Pô, o que tá? Tá desalinhado o quê? A cultura. Entendeu? Então, esse momento você visitar as suas regras vai revelar muito da sua cultura. Cara, então peraí. Vamos lá. Vamos pensar. Se o meu funcionário, eu precisei criar, na verdade, se eu precisei criar uma regra de punição para o meu funcionário quando ele atrasa, é porque ele atrasa constantemente. Se ele atrasa constantemente, cara, ele não tá engajado no negócio. Ele não tá em unidade, não tá em prioridade. Ele atrasa toda hora. Entende? Então, precisa alinhar a cultura. Tá errado, você consegue perceber nesse sentido. Caramba. Isso é forte. Uma dica simples, você já consegue puxar a Você cultura. já consegue puxar. Pega as regras. Cultura. Pega as regras, visita, ó, vamos lá. Visita as regras da sua empresa para ajudar o pequeno empresário. Visita as regras que você criou para controlar os seus funcionários e entende o porquê você criou. Dali pode sair muita informação para você formatar a sua cultura, tá? Esse é o passo inicial, assim. Passo inicial. Para você perceber. Então você percebe dessa forma e você consegue, né, alterar ali a cultura. Isso é um exemplo, né? Aplica aí no seu negócio, na realidade do seu negócio. Você vai conseguir identificar de uma forma mais precisa, né? Exatamente. Eu tô doido aqui, Bruno, para ler essa nossa cultura de hoje. Vamos fazer o seguinte, Diegão. Solta as duas primeiras aí. O pessoal já vai entender Duas? logo de cara. É que as duas primeiras são muito fortes, cara. Sim. Pode ser? Quem tá prestando atenção vai pegar já. Já vai Será? perceber, eu acho que Pode? Olha o script turbo de novo na tela. Essa aí, eu não esqueci, tá? No final, o Diego vai contar qual foi o segredo. Tá dentro aí, formatado, passo a passo certinho, e fez com que nossas vendas dobrassem nesse ano. É um segredão aí que a gente tem, que a gente desenvolveu. Uma técnica de fechamento. Uma técnica de fechamento. O Diego vai falar no final. Eu vou passar essa técnica aqui pra eles. E faz o seguinte, ó, olha pra cá. Eu vou passar essa técnica de fechamento, você vai aplicar no seu negócio, vai dobrar. Depois que você vender e falar, caracas, uma técnica já me fez esse resultado, você volta lá, compra o script turbo de gratidão, por gratidão, aprende outras técnicas e aumenta suas vendas. Beleza? Combinado. Ó, vou ler então, não. Cultura. A gente tem 4 pilares para esse momento, tá? A gente alterou aqui. Primeiro pilar, potência. Tem a ver com energia. Por que potência? A gente está no momento de criação, de criar produtos, de aumentar as vendas, de aumentar as frentes, de líderes de frente, né? De
colocar o auditório de Coisas que treinamento, precisam de palestra, rápida resolução. rápido. Então, potência, Tudo pra ontem. energia. Aí o que a gente fez? Potência, a gente estudou bastante só sobre energia e eleva a energia lá em cima. Outra, a segunda que você pediu, unidade. Unidade tem a ver com linguagem, que é a comunicação. Unidade tem a ver com o ambiente de comunhão. O ambiente de... Porque pensa o seguinte, ó. Vamos lá, eu vou falar que vai ser assustador. Vai explodir a cabeça de um monte de gente. Ó, vamos lá. Uma pessoa tem a potência 10 de energia. Mais 10. Vou colocar 3 pessoas. A terceira tem 10. Cada uma tem 10. Se você junta, se você une isso, é potência 30. Então é muito mais potente. Então a unidade, ela tá ligada aqui, os quatro pilares estão interligados, né? Mas essa é a ideia da primeira, de potência e de unidade, de elevar essa potência com as frentes, com os líderes, com pessoas, tá? Então essas são as duas. Eu quase que bati aqui no microfone. Essas são os dois pilares aqui da nossa cultura. Perfeito. Vamos manter por aqui, depois a gente fala os outros. Mas é possível já perceber no início desse podcast essas duas características das nossas culturas, né? Mas, Diegão, vamos lá. Então, concluindo aí o raciocínio para estabelecer a cultura, seria isso que a gente conversou agora. É isso aí. Fechou a tampa. Fechou a tampa, volta o vídeo, entende que emana dos sócios, os 3 pilares e aplica no negócio. Cara, isso aqui é uma aula. Uma baita de uma aula que, se você fizer e aplicar, realmente você vai entender quanto você poderia ter crescido, quanto você deixou de crescer, né? E você vai perceber que passou bons funcionários, você contratou mal, né? Então, fica tranquilo que você, com essa metodologia, esse bate-papo aqui meu e do Diegão, vai esclarecer muita coisa pra você. Agora, Diegão, tô com a equipe alinhada, tô com a cultura rodando, tá tudo certinho, tá bacana. Porém, eu percebo que existem algumas pessoas na minha equipe, na minha empresa, que estão sendo nocivas à cultura, né? Quando você coloca uma cultura numa empresa, você implanta uma cultura, é comum causar um estranhamento por parte de algumas pessoas. E como você contratou antes de estabelecer a cultura, muito que provavelmente você vai encontrar colaboradores que não estão alinhados com a cultura da empresa, né? E isso é nocivo para a cultura que você desenvolveu, isso é nocivo para a visão que você desenvolveu ali para o seu negócio. Tem alguma forma de lidar com isso? Boa. No curto e no médio prazo ali? Vamos lá. Você tocou em 2 pontos importantes. Ó. Primeiro, cara, você que tá assistindo aí, né, já começa. Começa agora. A cultura, se você nunca pensou sobre isso e tal, provavelmente é uma cultura ruim, né? Então, assim, começa agora. Agora. Quanto maior a empresa, mais complicado fica para mexer, tá? Na cultura. Porque quando você mexer, que aqui já agora vem o outro ponto. Quando você, vamos lá, em uma empresa que está estabelecida, que já está grande, e tem uma cultura ali ruim, para você alterar essa cultura, vai ter que desligar muita gente, muitos colaboradores, porque tem muita gente que não vai se encaixar, entende? Por isso é interessante a cultura o mais rápido possível. Quem está começando já coloca a cultura, prega lá na parede, essa aqui é a nossa cultura, é isso que nós defendemos, é assim que nós trabalhamos, que nós nos comportamos. Vamos para cima, galera. Entende? Sim. Já estabelece a cultura. No início. Agora, a empresa que já está rodando, não tem jeito. Vai ter esse choque, vai ter colaboradores que não vão se encaixar no novo jeito, de uma nova cultura, não vão se adaptar. E nesse momento, você tem a opção de feedback, uns 2 feedbacks. Não pode demorar para resolver.
Então, uma dica, resolva rápido. Inclusive, qualquer empresário, qualquer empreendedor tem que ter isso, né? Resolver rápido. Resolva os seus problemas rápido. Resolva rápido. Então, se você percebeu, tá alterando a cultura, e tem pessoas que são nocivas àquilo, estão contra, né? Aquilo, contra a cultura, você perceber isso rapidamente, chama para dar um retorno para aquela pessoa, dar um feedback para aquela pessoa. 2 chances no máximo, dependendo se vale a pena para a entrega do funcionário, tá? 2 feedbacks, cara, você não comprou, faz o desligamento e vai atrás de pessoas que tenham a cultura, tá? Então esse é o caminho, cara. Fica a Não tem- cultura eu não vou estabelecida. romantizar, entende? Eu Perfeito. poderia ficar aqui mais meia hora aqui no podcast romantizando, não, você consegue, põe treinamento. Cara, para você resolver, para você que já tá com há um tempo de mercado, já tem funcionários, né, já tem uma galera trabalhando, quando você estabelecer a cultura, vai dar choque. E aí você vai ter que desligar alguns funcionários, trazer outros, então vai mexer ali, né, vai dar um trabalho. Mas, amigo, quando você resolver isso, quando você estabelecer a cultura, aí o negócio vai explodir. Ah, é venda. Cara, é importante demais venda. A gente tem vários cursos aí de venda. Venda, a saúde financeira do seu negócio. Mas deixa eu te falar, cultura é o que vai potencializar o seu negócio, é o que vai trazer um ambiente potente, é o que vai fazer você crescer. É a cultura. Imagine uma cultura dessa, inclusive, tem uma área de estudo, de conhecimento, que é cultura comercial. Uma cultura comercial, é a cultura do departamento comercial. Qual que é a cultura daquele departamento comercial? É o motor da empresa, as vendas, né? Exato. Que é o pulmão, cara. Então o pulmão tem que estar mais potente. Então tem a empresa da cultura e algumas empresas arriscam a colocar a cultura comercial. Qual que é a cultura comercial? É agressivo, cara, potente. Resolutivo. Então dá para você também ter essa vertente de cultura para os departamentos, né? Principalmente comercial é importante para, cara, Quem já deixar atuou mais potente ainda. em empresas que estão em expansão, a área comercial parece ser até uma outra empresa dentro da empresa. É. Cultura diferente, o ambiente mais enérgico, mais elevado. É outra coisa, né? Sim. Então, Diego, então, basicamente, a cultura é para toda empresa, pequena, média ou grande? Sim. Já tem cultura. Empresa pequena ali, ai, pouco funcionário, às vezes o cara acha que não é para ele. 2 sócios já tem cultura. Um sócio já tem cultura. Um dono já tem cultura. O cara trabalha microempreendedor, já tem a cultura dele, uai. Estabelece e vai embora. Quer crescer? Estabelece e vai embora. E quais seriam aí os outros 2 pilares da nossa cultura, Diego? Vamos abrir pro pessoal. Bora. Legal também como que faz pra manter a cultura, né? Que é o que nós vamos colocar aqui, os rituais e tal. Mas vamos lá. Potência, unidade. O terceiro é positivismo. Positivismo. Como assim? Positivismo? De positividade? Exatamente, de positivo. Por quê? Tem culturas que é negativa, amigo. Eu vou explicar isso aqui, ó. Loucura. Pensa assim, potência, aumento, elevação de energia. Unidade, junção de pessoas para explodir ainda mais a Um potência. foco específico. Se esses dois estiverem ligados num negativo, entende? O ambiente vai ser ao contrário, cara. Nossa. Vai ser ruim. Vai ser um ambiente de um caçando o outro. Um melhor que o outro. Não vai ter o time, não vai ter. Então, o positivismo é essa interligação. É o que vai, né, dentro da frequência ali do ambiente. É o que vai deixar o ambiente positivo. É pra frente. É com bom humor. É pra cima. Né, é ajudando. É assim, cara. Então, positivismo é um 4º pilar. Certo. É importante. É o 3º pilar, né? O 4º é prioridade. Imagina o desafio. Vamos lá. Imagina o desafio de inserir ali em um colaborador para ele ter prioridade no negócio.
Prioridade é acima das outras coisas. O cara tem um monte de coisa fora da empresa. E é aquilo lá, né? Tem empresário que o funcionário, colaborador, dentro de uma empresa ruim, é um monte de gente que deu 6 horas, desliga, bate o dedo e corre e vai embora para casa. Tem empresa, meu amigo, que você tem que pedir para ir embora. Tem que pedir pro comercial, tá bom. Não a meta. Tá bom, moço. Vambora. Então, qual que é esse ponto de prioridade? Aqui, cara, é um trabalho muito complicado, de complexo de fazer, tá? Você chegar ao ponto dos sócios, dos colaboradores terem prioridade máxima ali no negócio, fazer acontecer aquilo, para o colaborador, você tem que entregar muito, tá? Não tem outro caminho. Ah, não tem. Você faz o seguinte. Seu colaborador vai ter prioridade quando você remunerar ele bem, certo? Quando você entender qual o porquê do funcionário, anota que essa é pesada. Qual que é o porquê? Por que o seu funcionário trabalha, cara? Qual que é o sonho dele? Você identificou o porquê, o sonho dele, e aí você remunera ele bem. Cara, você vai ajudar ele a realizar o sonho dele. Quando você tem. E aí entra a comunicação, que a gente comentou. Quando você tem essa comunicação de perto, cara, qual que é o seu sonho? Vamos lá, cara. Vamos para cima. O cara vai colocar, o colaborador, ele vai colocar a empresa como prioridade. Isso aqui é poderoso demais. Você imagina, potência, unidade, positivismo e prioridade. Tá acima da lista. Então, esse é o conjunto aqui da nossa cultura hoje, pro nosso momento. Toda essa potência. É assustador, né? Cara, essas aqui são as 4... A configuração da nossa cultura, né? 4 pontos principais aí. E, Diegão, pra gente já ir pras considerações finais, tem alguma coisa a acrescentar aí que a gente... Tá? Um ponto importante é para manter... Como manter, né, a cultura. Como manter a cultura. Porque assim, para estabelecer a cultura... Para implantar, de fato, já é um desafio. Não adianta a gente falar que vai ser fácil. Nós estamos vivendo esse desafio na pele. Plantar a cultura, de fato, vai ser um desafio. Supondo que você implantou ali a cultura, tá rodando, tá ok. Sempre vai ter um ou outro ali que vai estar menos engajado. Sim. E aí você precisa manter a cultura. Manter a cultura. Como você faria isso? Qual é a forma correta de... A gente pode modelar... Essa é forte, hein? A gente pode modelar os judeus. Mas vamos lá. Eu vou dar aqui os 3 elementos para você manter aí a sua cultura. Então vamos lá. Para você estabeleceu a sua cultura. Agora, para você manter a cultura... Símbolos, rituais e mantras. Eu sei que soa, né? Principalmente pro religioso, agora o cara acendeu o alerta. Opa, pera aí. Mantra, símbolo, rituais. Então vamos lá, eu vou explicar. Isso aqui não tem nada demais, tem nada de místico. Que você tá pensando, né? Eu vou explicar isso aqui. Calma aí, aguenta o coração. Nada Primeiro, de feitiçaria. Não tem nada desse estilo. Primeiro, símbolos. Eu vou mostrar um aqui que tá aqui na nossa mesa, ó. Pra essa câmera, né? O nosso leão. Inclusive, eu acho que esse leão tem um nome. Ele é o Invencível, né? Exato. Me arrepia agora, meu brother. É um dos nossos valores, né? A gente não esconde isso, né? O Invencível. Então vamos lá. Esse aqui é o leão. Esse é um símbolo que nós temos. Inclusive, eu tô olhando aqui, tem um quadro gigante aqui de um leão. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então nós temos alguns elementos que são símbolos, né? Que para lembrar os valores. Então, símbolos lembram os valores. Beleza? Outro é o ritual. O que é ritual? Antes da gente começar uma reunião, a gente tem alguns rituais. A gente tem o ritual matinal, a gente tem um ritual para começar esse podcast, qualquer curso, qualquer coisa atividade que a gente vai pôr a mão para começar. Reunião. Agora a gente declara 3 palavras de afirmação para subir a nossa frequência lá em cima. É um ritual nosso, é nosso. Isso lembra unidade e positivismo. Então, exemplo, tá? Vou esse exemplo aqui,
pode até parecer um pouco ridículo aqui para um monte de gente. E eu, inclusive, eu já vou colocar de primeira mão. Eu vou escrever um livro ano que vem. As loucuras dos gênios. As loucuras que a 98% da humanidade acredita que é loucura, que não faz, mas que 2% faz. Dá resultado, mas parece que é loucura. Mas vamos lá. Vou falar uma loucura aqui. Quando a gente começou esse podcast, eu declarei, eu sou um comunicador, eu sou talentoso, né? E eu sou... Tinha mais um, vamos ver se você lembra. Porque eu esqueci. Próspero. Eu esqueci. Então vamos lá, eu coloquei 3. Eu declarei isso. A gente, com unidade, a gente atingiu lá o positivismo com 3 palavras de afirmação. Isso é um ritual nosso, meu brother. Você nunca vai ver a gente começar qualquer coisa que a gente colocar a mão de forma para baixo, negativa. A gente já identifica. E aí, tá positivo ou não? Tá em cima? Não, vamos aumentar a energia. Antes da gente começar aqui, né, teve uma pessoa que deu um grito aqui, né? Esse cara vai aparecer aqui ainda nesse podcast. E deu um grito aqui. Ah! Vamos! Então, é positivismo. Então, esse é um dos rituais, né? A gente tem vários rituais que a gente faz aqui. Não é nada cabreiro. Inclusive, o ritual que a gente propôs aqui é fazer um momento de adoração, né? Sim. Que nós vamos fazer aqui. E tal, de gratidão. E é isso aí. Outro são os mantras, são as frases. Então, toda frase... Anota aí você. Todas as frases que a equipe colocou... Inclusive, tem um monte que é inconsciente, cara. Frase que pega. Pegou uma frase no meio do grupo, tá dentro da cultura, já separa aquela frase e usa como um mantra. Isso também faz a cultura estar viva. Exatamente. A gente tem uma aqui, só que a gente não vai abrir para vocês, né? Que é... Depende do horário aqui, né? A pessoa pode assistir a qualquer horário. Mas a gente tem uma, quando a gente cruza ideias, a gente tem uma frase, um mantra. Porque tem dia que a gente chega aqui e parece que já pensamos todo mundo junto, já chega com a ideia pronta. Isso é unidade, é potência, positivismo, prioridade, né? E aí a gente tem um mantra. Então, a gente cita uma frase, né? E essa frase a gente carrega. E a gente não vai liberar. Só se você deixar muito aí no comentário que frase é essa, mano. Isso. A gente pode ser que a gente coloque lá no comentário pra você. Ser, vamos beleza? Pensar. Vamos pensar nisso aí. Mas esses 3 elementos, para manter a cultura viva: símbolo, ritual e mantra. Perfeito. Chocante, né? Chocante. Sensacional. Diego, quero te agradecer por esse bate-papo. Acho que esclareceu bastante aí sobre cultura, né? Foi bem completo. Mas a gente não poderia deixar de falar pelo que você prometeu lá no começo do podcast. Verdade. O Script Turbo, você falou que falaria a estratégia secreta. A técnica. A técnica. Que fez as nossas vendas dobrar. Eita. Quase que dobrou. Vai abrir mesmo? Ó, a média de venda por vendedor era 15. Eu lembro disso. A gente aplicou a técnica, foi para 29. Quase que dobrou. Faltou uma venda por um vendedor. Então vamos lá. Essa técnica ela é muito pesada. Ela é simples, mas, né, você precisa entender quais são as suas perguntas. Presta atenção. Quando o seu cliente perguntar para você... Então, vamos lá, volta. Vamos de novo. Vai ficar mais claro agora. Eu vou reformular aqui para ficar mais fácil para a galera entender. Existem algumas perguntas que entregam o desejo do cliente de comprar o seu produto. Certo. Então, nós temos inclusive no script uma lista dessas perguntas. Comparação de produto. Qual que é o prazo? Quando que o produto chega? Então, existem várias perguntas que identificam um alerta na cabeça do vendedor. Ele quer comprar. Ele quer comprar. Está no momento de compra. Nesse momento, você vai direcionar o cliente para comprar o produto. Como que você faz isso? Quem comprar o Script Turbo vai saber, a mensagem está lá. 2 modelos de mensagem para direcionar o cliente infalível. O cara vai ter que comprar o seu produto. E olha, eu vou te falar que na época eu não tinha entendido nada, mas assim que eu apliquei, eu falei, meu Deus. Você chegou a aplicar, né? Cheguei a aplicar, claro. É isso. Foi inacreditável, foi tipo assim, a venda acontecia. Parecia... Sem vender, porque o vendedor chato é aquele, vende,
compra, Cara, vamos fechar negócio. Você gostou? Então vamos fechar. se você Esquece. pergunta assim, ó, quer comprar, já passou por várias etapas que não era pra ter passado. Inclusive, nós podemos fazer um podcast com o Script Turbo comentando alguns pontos, né? Porque tem Alguns muitos módulos. que são alguns detalhes ali, né? De como a vender gente- mais pelo WhatsApp. O episódio, inclusive, é isso. Como vender mais pelo WhatsApp. Se o pessoal autorizar aqui, Como vender mais pelo WhatsApp. bacana. Aí a gente dá algumas técnicas pra ajudar a galera a aumentar a venda, né? Então, pra quem ficou até o final, a gente vai dar 10% de desconto em cima do preço de lançamento do Script Turbo. Ah, é Tá bom? muito, pô. Não, É tá muito bom. barato o script. Tá barato, mas pra quem ficou até o final, Vou fazer E o igual o cupom? Thiago Nigro. e o cupom é cultura, tá bom? Só colocar o cupom hashtag cultura, você vai ter 10% de desconto, tá bom? Lembrando que toda a estratégia que ajudou a nossa empresa a crescer de uma forma estrondosa tá no Script Turbo. Você vai ter todas as ferramentas lá, tá bom? Eu quero agradecer a sua audiência, tá bom? Deixa o seu comentário, deixa o seu like e nos acompanhe para os próximos episódios. Valeu, tamo junto. Obrigado.